E aí galera, beleza? Hoje no nosso papo de viajante, nós vai falar de inglês em viagem. Não, pessoal, hoje então essa conversa do idioma, né? Não necessariamente o inglês, espanhol, alemão, russo, enfim, o que tu souber falar no país que tu tá visitando. Slava. Pô, você lembra quando a gente foi pra Miami? Que a gente chegava lá perguntando as coisas em inglês só pra treinar e os caras viram que a gente era brasileiro, respondia espanhol, em português, espanhol dá uma raiva, cara. Os caras já sentem no sotaque, né, e já perguntavam uma coisa em inglês, já pra, né, primeira vez que eu tava viajando, não, segunda vez, mas primeira vez no país de língua inglesa. Vai lá pra treinar inglês, os caras respondem. E aí perguntava em inglês, os caras já vinham falando espanhol. Ou então perguntava se é brasileiro, daí perguntava em português, respondia em português, cara. Miami não é base, né? Tu viaja pra Miami achando que vai falar inglês, verdade. só encontra brasileiro e só fala espanhol, um portunhol. Os caras, acho que eles querem treinar o português dele, enquanto tu vai lá pra treinar o inglês, eles querem treinar o português. É que dá, daí tem gente que não viaja pros Estados Unidos porque não sabe inglês. É só ir pra Miami, Orlando, esses lugares, todo mundo fala em português lá, espanhol, fala qualquer coisa lá que o povo entende. Eu acho que Miami é um bom lugar pra viajar por dois motivos. Um, porque é um lugar pra te visitar os parques da Disney. Todo mundo volta a ser criança. Miami é perto de Orlando, que tem uns parques lá. Exato, né? Pertinho de Orlando. E segundo ponto, que tem praia. As praias lá, terceiro ponto, as compras. Terceiro ponto é as compras, que todo mundo quer gostar de comprar coisa barata. Então, em vez de ir pro Paraguai, vai pra Miami. E o quarto ponto é porque é uma quebra de gelo, uma quebra de barreira com a língua. Porque tu vai naquela expectativa, o único ponto mais crítico é na imigração. Que ali exige um pouco de saber um pouco da língua, né? No meu livro lá, Como Sobreviver no Exterior, tem uma parte que é só disso, tem as frases que tem que saber lá. Mas pra Então tu tá ter aí uma a dica. ideia, quando eu entrei por Miami nos Estados Unidos, uma das vezes que eu fui para os Estados Unidos, o agente lá da alfândega me perguntou se eu queria falar em inglês ou em espanhol. E era a primeira vez, eu estava indo passei por Miami, fiquei um pouco ali e depois fui para Washington. E engraçado, cara, que o cara me perguntou em que idioma eu queria falar. Eu disse que preferia falar em espanhol. Ele me perguntava em espanhol e eu respondia em inglês, pra tu ver como é que é a loucura, né, do negócio. Tu tá indo, tu não sabe direito, né, de como proceder e tal, então é bem engraçado. E sobre idioma, eu tava lembrando uma coisa agora que é bacana também. A minha esposa fala inglês melhor que eu. Então quando a gente vai para lugares onde não se fala espanhol, ela normalmente assume a conversa no local, né? Quando é lugar, ou América Latina aqui ou na Espanha, aí é comigo mais a conversa, né? E eu tava lembrando que uma vez que eu fui, não agora quando eu estive com ela em Paris, mas anteriormente quando eu fui sozinho para Paris, o pessoal sempre fala muito que quando tu fala inglês com o pessoal na França e tal, eles te tratam mal pra caramba e tal. Eu não tive essa experiência, cara. Eu me virei super bem, as pessoas me atenderam super bem. Não sei porque se nos restaurantes e tal eles fazem aquela força pra atender porque querem te vender e tal, né? Mas fui super bem atendido, não senti da minha parte descortesia nenhuma do pessoal querendo te tratar mal e coisa assim, né? Claro, todo o país, o pessoal gosta de que tu fale no idioma deles, ou que tu tente falar no idioma deles, né? Mas o fato de ter falado inglês, por exemplo, na França, pra mim não me causou nenhum constrangimento. Tu vê várias pessoas falando que quando vão tentar falar em inglês na França, o pessoal trata mal, não atende bem e tal. Comigo isso não aconteceu. Eu tava na Indonésia esse tempo atrás aí, né? Eu cheguei lá em Bali lá. Resumindo a história, né? Eu queria ir num resort lá, daí parou um cara de moto na rua. Daí eu perguntei pro cara assim, quanto você cobra pra me levar nesse lugar aqui? O cara não entendeu nada que eu perguntei, que ele não sabia inglês, né? Eu mostrei o nome do resort lá e as fotos, do cara fez assim que sabia, né? Daí eu comecei a negociar com o cara, eu vi que o cara não sabia inglês, não sabia nada, e eu comecei a negociar com o cara em português. Eu falei, quanto que é? Daí o cara falou, o cara pegou a calculadora, digitou um número lá, deu, não, muito caro, baixa aí, fiquei assim, cara. Daí o cara pagou, botou outro valor, deu, não, muito caro, 10 ainda não. Daí o falando em português. Eu em português, o cara na língua dele lá, Indonésia, sei lá se existe isso aí. Daí eu sei que eu fechei com o cara lá, o cara me levou no resort lá, muito barato, em dólar, muito, muito barato mesmo lá. Falando em português em português, que daí eu entendi, o cara me deixou no resort lá, daí eu entendi lá que ele ia ficar esperando eu fiquei o dia inteiro no resort lá, curtindo de boa.
E o resort eu paguei, se eu não me engano, no meu livro tem, você tem que comprar meu livro pra ver certinho, né? Eu acho que foi R$54 eu paguei pra ficar o dia inteiro naquele resort de luxo lá. Só que eu ganhava R$48 pra eu gastar lá, né? E tudo barato as coisas. Daí no final lá eu tinha sobrado bastante ainda, eu comprei uma pista gigante lá, entreguei pro cara lá, o cara começou a chorar lá, né, que viu a pizza lá. Que legal. O perrengue assim mais interessante, e a história interessante que eu tive com a língua inglesa foi a primeira vez que eu viajei pra Nova York. Eu fui visitar a Andrea. A Andrea morou lá por um ano. E André é a mulher dele, a Andréia é minha esposa. E aí eu tinha a Andréia lá, que já morava um ano, sabia falar inglês, então eu fui despreocupado. Só que teve um período de 3 dias que eu fiquei sozinho lá, que ela não podia estar comigo, porque ela trabalhava, então estava prestes a voltar pro Brasil. Fiquei 3 dias sozinho, encontrei uns brasileiros, uns amigos lá de São Luís do Maranhão, né? O Matheus e... Bom, lá de São Luís do Maranhão, quarto. E aí... Eu também fiquei mais tranquilo, não tô com ela, mas tô com eles que falam inglês. Ele também tava fazendo Ciências Sem Fronteiras até, o meu amigo tava fazendo Ciências Sem Fronteiras lá, tava há um ano também, já tava vindo embora, eu pensei, tô tranquilo. Cara, perdi meu cartão de crédito, como eu falei no vídeo, no outro papo de viajante, eu sou muito de perder as coisas, toda viagem eu perco uma coisa, cara, perdi meu cartão de crédito no segundo dia da viagem. E aí fazer o quê? Na hora do desespero, eu voltei no estabelecimento onde eu achei que eu tinha perdido, né? E aí eu consegui. Destrinchei o inglês, não sei da onde, me fiz entender que eu tinha perdido meu cartão de crédito, todo mundo se mobilizou para ajudar a encontrar o cartão ali, e no final das contas eu não encontrei. A sorte que eu dei é que uma das poucas agências do Brasil na época, em 2012, isso que tinha no mundo, assim, nos Estados Unidos, era em Nova York e outras que era em Miami, e eu tava em Nova York. Eu dei sorte pra caramba, né, porque era o segundo dia de viagem. Então ali eu precisei da língua sozinho, eu estava num ambiente sozinho e eu consegui me comunicar. Isso é uma coisa muito engraçada, né, cara? Quando tu tá num destino, às vezes, e que tu precisa falar e tu tá sozinho, segue. Se tu tem uma boa base do idioma, tu sai, cara. Ele aparece, tu começa a lembrar, tu meio que já vai formulando, né, as frases e tal, e tu consegue. Isso aparece. Isso é bem interessante, cara. E é legal. Como a necessidade faz com que tu, tu te É que é verdade, manifeste, né? Eu até, às vezes eu sonho que tô falando inglês, assim, nos sonhos eu falo tudo em inglês também. E outra coisa também, acontece de vocês também, vocês ficam bastante tempo falando inglês lá fora, e quando vocês voltam, vocês saem falando inglês sem querer aqui? Não. Comigo aconteceu já, quando eu fiquei um mês na Europa fazendo um mochilão lá, falava tanto inglês lá que daí quando eu voltei pra Niterói, eu morava em Niterói na época, eu fui lá no shopping, fui pedir hambúrguer lá, eu pedi em inglês, foi aí que eu lembrei, cara. Mas isso é uma síndrome de quem fica bastante tempo lá. A Andrea, como morou um ano lá, logo que ela voltou, era 1 e 2, ela largava uma palavra e ela falava, como é que fala isso em português? Eu achava que era frescura, né? Achava que ela tava, né? Mas não, tem muito disso. Ela relata também de sonhar na outra língua, sonhar em inglês. Às vezes eu sonho que eu tô falando inglês. Eu nunca cheguei a passar por isso, porque é viagem rápida sempre, quem tem né? a fluência no idioma, cara, isso é o tipo da coisa que pode eventualmente acontecer, assim. É interessante, é interessante. Eu quis fazer esse vídeo com vocês aí pra mostrar pra galera que dá pra viajar sem saber falar. Se você souber só português, foda-se, dá pra viajar também. Claro, por exemplo, hoje em dia eu não sou fluente em língua inglesa, por exemplo, eu já viajei e a língua não me preocupa mais. Sempre eu tenho uma preocupação, assim, excessiva às vezes, é na imigração, sempre que eu tenho que esse cara, que é o único momento tenso pra mim, assim, mas depois que tá lá, cara, é muito turista, geralmente nos lugares onde tu vai visitar, os caras já estão acostumados com isso, né? Eu já fui um monte de vezes nos Estados Unidos. Eu chego lá, não falo nada, só põe um dedo no negócio lá, o cara fala assim, põe um dedo, eu ponho um dedo, passo, pronto. É só aí, toda vez é isso, cara. Eu vivo indo nos Estados Unidos lá. Mas eu já caí já pelo menos aí umas 4 vezes de ter que falar o que eu ia fazer e tal. Onde vai ficar? Não, onde vai ficar não. Isso é uma às coisa vezes interessante, entendeu? Vou te falar assim, o que geralmente pergunta, tem lá no teu livro, Meu livro né? tem, se tá no meu livro, tem tudo lá, escrito no meu livro. Tem lá. no livro, mas geralmente tem perguntar onde você vai ficar, quantos dias vai ficar. Geralmente a galera já leva ali impresso. Se tu vem a trabalho ou a passeio. Essas perguntas aí. É verdade. No meu livro tem tudo explicado, essas coisas aí. O Tadeu fala bem inglês, mas é ruim pra caramba no espanhol.
né? Meu espanhol é uma bosta. E aí, Foda-se. eu também, a gente mora na fronteira aqui, mas espanhol muito pouco se fala. Ah, mas o povo que acha que sabe espanhol, A gente foi pra Buenos Aires, a primeira viagem internacional eu fiz com o Tadeu, pra Buenos Aires, e aí nós chegamos lá, não sabia nem saber como é que era a moeda. A gente saiu da rodoviária, porque a gente pegou um ônibus, a gente saiu do Brasil de ônibus, né, pra lá. Chegou lá e não sabia dizer moeda, e a primeira coisa que a gente precisou saber era moeda pra comprar o ticket lá do busão, sei lá. ônibus, sei lá o que era. Eu sei que a gente precisava e a gente não sabia dizer moeda em inglês, né, em espanhol. Hein? Então tava feio o negócio. Não, tava péssimo, mas cara, nos viramos, saímos dali sabendo que era monelas. Eu nem lembrava, você nem sei. Cara, espanhol, agora a gente teve ano passado em Montevidéu, já vai fazer um ano agora em seguida. Eu tive lá com o Kleber, com o André e com duas amigas da Andréia. Cara, a gente entrou e saiu de um restaurante lá no Uruguai, a gente comeu comida e comeu sobremesa e saiu sem pagar a sobremesa e tinha que pagar a sobremesa. Ah, porque nós não entendemos. E a gente só saiu porque a gente não entendeu o que a sobremesa lá tinha que pagar e não era de graça. Essa história é massa, cara. E assim, ó, a vivência dela foi muito engraçada. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não alongar mais o negócio. Mas basicamente, cara, e assim, ó, não era uma sobremesazinha que nem a nossa, era um bolo recheado, um negócio. Uma coisa assim. Eu ficava pensando comigo, cara, esses caras vão à falência com esse negócio de graça, assim, não tá certo isso. Isso é uma coisa interessante, porque eu vou pra Argentina e eu não falo espanhol, mas eu também não tento falar portunhol, porque eu acho é pior. A maior preguiça é tentar falar portunhol, então eu falo português. E aí eu perguntei pra menina assim, tá incluso? Tá incluso? E ela disse, e a mulher confirmou que tava incluso. Eu olhei pro pessoal, tá incluso, podem comer o doce. Aí depois no final ela chamou nós lá e disse que tinha que pagar e tal, que ela não entendeu. Até eu me ofereci, eu digo, não, eu pago, aí depois a gente se acerta. Eu digo, não tem. Daí ela deixou a gente ir sem pagar aquilo. No final a gente saiu com moral. E a gente saiu. Porque ela falou assim, não, desculpa, eu preciso melhorar meu português. Porque. Nós saímos com moral. Mas, pô, cara, é uma coisa assim, ó, se tu chega num lugar que os caras não são tão gentil, não são tão assim, pode dar alguma treta nisso aí. E é uma coisa interessante, cara, porque eu não lembro de ter tido essa dificuldade com o espanhol lá no Peru. Eu não sei se é porque o espanhol do Peru me parece ser melhor ou se o meu espanhol de tanto tempo sem prática ficou piorado. Pode ser. Mas uma coisa que acontece... Não, tem diferença grande, Lucas, tem diferença grande. Eu acho assim, ó, o espanhol que tu fala em alguns países na América Latina no Chile, por exemplo, diferente da Argentina, e se tu for pensar então em termos de Espanha, é bem diferente. É bem diferente, lógico. É bem diferente. Então assim, ó, eles têm diferença de pronúncia, claro, da Espanha para a Argentina, com certeza tem uma diferença significativa até, eu diria. Mas os dentro da América Latina mesmo, tem alguns, por exemplo, no Chile, eu acho que tu entende ele um pouco melhor do que o nosso aqui do lado de Buenos Aires e tal. Eu acho que é mais... não sei, é como nós... mais devagar, parece, é como nós aqui, assim, por exemplo, no Rio Grande do Sul, todo mundo que a gente fala cantado. A gente acha que carioca é que fala cantado. Né? Então tem a diferença, assim, dos países e tal. A dica é, quando chegar, prestar bastante atenção, ver como que o cara tá falando e quais são os sotaques e tal, pra tu tentar entender melhor. Né? Acho que a primeira dica é essa. E eu sempre faço uma coisa, quando eu chego no país, a primeira coisa, seja em inglês ou seja em espanhol, que são as línguas que eu entendo, ver televisão. Se tu olha um pouco da televisão, tu já vai familiarizando o teu ouvido e aí tu vai começando a te habituar para começar a falar o idioma local. Claro, se tu vai para Indonésia, se tu vai para Rússia e tal, aí esquece, né? Eu só queria dizer assim também, uma dica que a gente tava falando. Se você quer aprender inglês, quer ir para um lugar, aquela história, né? Eu digo que não, que é bobagem isso. Que para você ter fluência em inglês, você tem que se imergir, tem que ir lá. Isso é desculpa pro cara que quer gastar dinheiro, quer fazer turismo e quer dar uma desculpa para si mesmo. Gastar valendo, porque hoje em dia tem dinheiro valendo, em casa, hoje em dia tem YouTube aí, o cara pode entrar na língua, não precisa estar indo lá não. Mas se o cara quiser realmente fazer isso, o cara ainda tem uma outra alternativa, não precisa estar indo pra Europa. O cara vai aqui no Peru em alta temporada, que tem europeu a rodo na rua, inglês e tal, inglês da Inglaterra, os caras. E tu encontra o pessoal pra caramba e tu consegue um monte de gente pra falar inglês. E lá uma coisa que me ocorria muito é que às vezes eu chegava pra abordar a pessoa pra falar inglês, a pessoa local, a pessoa peruana, eu ia chegar e falava espanhol com ele. Aquela história, ele, pelo meu espanhol ser esquisito, ele via que o espanhol não era a minha língua nativa e às vezes o cara tentava falar inglês com o cara, porque achava que o cara era de fora. Cara. Muitas vezes a gente se comunicava em inglês do que propriamente espanhol, né? Sim.
às vezes o espanhol dava um desentendimento, tu colocava um pouco de inglês, o cara... O inglês é sempre a língua universal, né? Que Muita no gente- perto todo mundo muita tenta o gente- inglês. Qualquer lugar que você vai, o povo sabe inglês. Muita Hoje em gente dia. fala inglês nesses países, nessas cidades turísticas. Ele vai Cusco, Lima, esse pessoal aí, o pessoal, eles conseguem se defender bem nesse sentido. Já no Camboja. pô. Agora eu lembrei de uma outra história do inglês lá em Nova York. As linhas de metrô lá em Nova York, pra mim, a primeira vez que eu fui lá era enorme, pra entender tudo aquilo, né? E eu tava com o mapa, então com o mapa não tem erro. Eu li, eu sabia que eu tinha que descer na estação X, que era a última estação lá, que era pra visitar a Estátua da Liberdade lá. Ah, eu Só sei, que eu tive um azar do caramba, cara, que naquele dia as últimas duas linhas estavam fechadas e eles avisaram no vagão. Só que eu não entendi. Aquela voz no vagão do trem já é complicada. Em inglês eu não entendi. Aí eu fiquei sentado, vi que esvaziou o vagão, você, cara. pô. Esvaziou, ficou só eu sentado lá. Aí até que uma viva alma viu, né? Viu que eu não tinha entendido nada, me chamou e falou, ó, aqui se encerra, vai voltar. Aí eu saltei fora, daí eu conversei com o cara, mas na hora que eu tava tranquilo, que eu sabia onde eu tinha que descer, também foi um momento em que eu consegui me comunicar com a pessoa, porque eu não tinha entendido o que tinha sido falado no trem, né? Pô, mas assim, eu conheço muita gente que não viaja porque não sabe, só sabe português, né? Hoje em dia tem Google Tradutor, hoje com a internet, com o telefone, que é mais fácil, tem Cara, viajar, e tu tem mesmo- GPS, tem tudo. Tu mesmo relata, mesmo que tu fique na mão às vezes com a internet, as pessoas são muito solidárias, são, né? pô, gente boa pra Cara, caramba. em lugar turístico as pessoas vêm, né? 99% das pessoas vão te ajudar. É 1% que vai te fazer mal. Então, cara, A não maioria custa do povo é gente perguntar. boa, você viajar é legal que você vê que a maioria do pessoal é gente boa. filho. E as pessoas têm curiosidade de... Você fala que é brasileiro, então, As daí... pessoas têm curiosidade de te ajudar, pra ver de onde é que tu é, pra tentar ver se consegue se comunicar também, né? Lá na Malásia eu fiz sucesso lá, eu falava que eu era brasileiro lá, todo mundo queria, o povo tirar foto comigo lá, queria andar comigo lá. Ficava perguntando as coisas de futebol, eu não entendo bosta de futebol. Celebridade, né, cara? Celebridade é outro nível, né? Eu Porque a pensei gente que na Indonésia, Malásia, esses lugares, todo o povo ficava tirando foto comigo lá. Filho. Mas no método, meio feio, mas me tirava, pelo menos. Isso é legal, cara. Então é isso aí, é só isso mesmo, né? Então é isso aí, ó, falou pra vocês. Falou aí. pra vocês.